no campo harmônico maior eu tenho 7 possibilidades de acordes, lá no campo harmônico menor eu tenho 13 possibilidades possíveis. Por quê? Porque existem as formas natural, melódica e harmônica. Existem formas de escala diferente. Então, para cada uma das formas da escala menor, eu tenho uma combinação de acordes possíveis. Dentro dessas formas, alguns desses acordes se repetem, outros não, são diferentes. Então, a gente tem um leque de 13 possíveis acordes para tonalidade menor. E você tem que saber esses 7 possíveis acordes que eu vou colocar aqui para você, ó. É o 1. Vou colocar ele com tétrade aqui, tá? É o 1. O 2. O único acorde que não vai ter duas opções é o primeiro, né? O 2, que é o meio diminuto, e ele também é menor. Só. O 3, que é maior, com sétima, e também tem ele aumentado. Aqui assim. Tem o 4, que é pequenininho. E o 4 maior. Tem o 5 menor. E o 5 maior. Tem o 6 maior. E o sexto grau meio diminuto. E temos o 7 que não coube ali pra mim. O sétimo acorde maior. E também ele meio diminuto. Ó. 13 possibilidades, 13 opções de acordes. Aqui, ó. Pra você. Sendo que apenas o acorde do primeiro grau só tem uma opção. E os outros acordes dos outros graus têm duas opções que aparecem. Ou o segundo grau aparece meio diminuto, ou nas outras formas ele aparece menor. O terceiro grau aparece maior ou ele aparece aumentado. Olha a simbologia do aumentado na harmonia tradicional. Coloca um mais. Não coloca A1, AUG, 5 sustenido, nada disso que é usado na cifra da harmonia popular. Só coloca o maisinho. O quarto grau, ele é menor, por isso que tá minúsculo, né? Ou ele é maior. O quinto grau é menor ou ele é maior. O sexto grau é maior ou ele é meio diminuto. O sétimo grau é maior ou é meio diminuto. Para ficar um pouco mais claro isso, eu vou compartilhar com você na tela um resuminho disso para que você possa entender. Vou projetar aqui uma imagem do campo harmônico, tanto maior quanto menor, para você entender, ó. Veja, vou colocar aí na sua tela. E aí você vai ver os acordes no exemplo que eu dei do tom de dó maior, tá vendo? Então, desenhados na pauta. Por que desenhados na pauta? Porque você tem que começar a entender que eu preciso enxergar a formação dos acordes, eu preciso enxergar as notas que formam ele. A harmonia tradicional faz eu entender o relacionamento, o deslocar dessas notas, gerando vozes. Então aí eu tenho, ó, no campo harmônico de dó maior, o grau 1, grau 2 pequenininho, grau 3 pequenininho, grau 4, grau 5, grau 6 pequenininho, grau 7 diminuto. E nesse caso ali do meu exemplo, só foi colocado como tétrade o acorde do quinto grau, tá? Mas só como uma opção para manter a relação do acorde dominante, que é aquele acorde que você sabe que tem que ter a sétima menor combinada com a tríade maior para poder ter trítono. Então, acorde maior com sétima menor forma o acorde dominante, tem o trítono, é um acorde de preparação. Logo ali embaixo tem aí por descrito os acordes que são dominantes de cada um dos outros graus. Porque aquele acorde que está com o acorde de Sol 7, que é o acorde do quinto grau ali, esse já é o dominante de Dó maior. Ele é o grau que é o dominante primário, é o dominante do próprio tom. Mas cada um dos outros graus podem ter um acorde que prepara ele. E o acorde que prepara é sempre o acorde dominante. E para que tenha uma relação de preparação de acorde dominante, precisa sempre haver uma distância de quintas, porque é essa mesma distância que está no dominante primário. Ou seja, se eu estou no tom de Dó, o Sol é o que prepara o Dó. É uma relação de quinta. Para eu preparar qualquer outro acorde de Dó, eu preciso manter uma relação de quinta também, de quinta justa especificamente. E quando eu mantenho essa relação e ainda mantenho o formato, que é aquele acorde maior com sétima menor, então eu tenho um acorde dominante de cada um dos graus. Então tá vendo aqui, ó, tem um preparatório, tem um 5, 7 do grau 2. E olha que interessante a forma como se analisa. Se coloca uma barrinha, né? Se a gente fosse mostrar isso na harmonia popular,
A harmonia popular não é assim, ó. Dó, Ré menor, Mi menor, Fá. Aqui o dominante de Dó, Lá menor e Si diminuto, não é? Se eu fosse mostrar na harmonia popular, seria assim, e eu colocaria aqui, ó, o Lá7, que é o dominante de Ré menor. Porque uma quinta acima de Ré, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Lá7 é o dominante de Ré menor. Na harmonia tradicional, a forma de você identificar isso é que você mantém que ele é um acorde de quinto grau, ele é um dominante como esse aqui era, só que ele é um dominante do grau 2. Aqui. Tá vendo? A mesma coisa está representada quando colocou o acorde de Si7. Na harmonia popular, Si7 é o dominante do Mi, é o que prepara o Mi, porque ele está mantendo uma relação de quinta justa com a tônica Mi. Uma quinta acima de Mi é Si. Como que eu exemplifico isso? Que ele é o quinto do grau 3. Ah, na mesma coisa aconteceria se eu colocasse um Dó7 aqui. Ele seria o 5 do 4. Ah, mas não é o 1, Dani? Não, porque você sabe que quando esse 1 tá aqui, ele tem sétima maior. O formato com sétima menor não é característico de grau 1, é característico de grau 5. Então, ele é 5 do 4. Opa, aí é maiorzão assim, não tem pontinho. 5 do 4. E até o 5 do 5, eu posso colocar um Ré7 aqui. É uma cadência de dominantes. E esse aqui é um 5 do 5. E eu posso colocar um Mi7 aqui. E esse é 5 do 6. 5 do 6. Mas eu não coloco do diminuto? Não, porque você está aprendendo que diminuto não tem essa questão de preparar, não tem um dominante para o diminuto. O dominante ele sempre se resolve num acorde maior ou num acorde menor, e não em um diminuto. Senão não tem a relação de resolver o trítono. Então não tem preparação para esse sétimo acorde. Mas tem o 5 do 2, 5 do 3, 5 do 4, 5 do 5, 5 do 6. Sempre mostrando com essa barrinha assim, para mostrar essa relação de que é um dominante secundário. Não é um dominante do tom, mas é o dominante de alguém que está dentro do tom, tá bom? Então só para você já ir mantendo essa relação de entender as funções e, mais do que isso, que é muito importante, é que você comece a enxergar a formação disso. Porque quando você pensa num Lá7, você tem que pensar que ele é formado por Lá, Dó sustenido, Mi e Sol, que é o que está desenhado aí na pauta. Quando você pensa num Si7, você tem que pensar que ele é formado por Si, Ré sustenido, Fá sustenido e Lá. Eu tenho que enxergar as notas da formação dele, porque eu tenho que ter um raciocínio de que eu estou na tônica Si, preciso ter uma terça maior, Ré sustenido, preciso ter uma quinta justa, Fá sustenido, preciso ter uma sétima menor, Lá. Eu tenho que calcular os intervalos, e quando eu olho esses acordes, o Dó7 é formado por Dó, Mi, Sol, Si bemol. Eu tenho que ter na ponta da língua a velocidade de pensar essas notas, porque eu vou enxergar na partitura essas notas na hora de analisar. Eu não vou enxergar a cifra. A harmonia tradicional, ela se baseia muito na escrita coral. Então, a escrita distribuída em vozes. Eu vou ver uma partitura cheia de notas e eu vou ter que aprender a combinar essas notas, olhar elas e falar, ah, elas formam esse acorde aqui. Você pode lembrar da cifra, mas o que você vai estar vendo na partitura são as notas. Então, você tem que pegar isso aqui, juntar, ter facilidade para ver a combinação intervalar, para aí sim você entender por que ela está ali. Porque ela é o quinto grau, ou ela é o quinto grau de preparação de alguém. Aí você começa a mostrar que você está entendendo a presença dela ali. Veja o campo harmônico menor. Você está observando uma curiosidade? Você está vendo que no campo harmônico menor aí tem 3 pautas, porque cada uma delas representa uma forma da escala menor, né? Então tem a forma natural, a forma harmônica, a forma melódica. E você está vendo que logo debaixo da clave tem a letra D minúscula. Ao passo que quando a gente estava vendo o campo harmônico anterior, de Dó maior, tinha a letra C maiúscula. Pois é, na harmonia tradicional, o tom que tá a música é representado pelas letras do alfabeto. Sabe essas letras que a gente usa para cifra? Elas se mantêm para indicar o tom. Então esse D aí é para indicar que está em Ré, tá bom? E o C que estava no exercício anterior era para indicar que estava em Dó maior.
porém se usa o princípio de deixar minúsculo ou maiúsculo de acordo com o modo, né? Se é o modo maior ou se é o modo menor. Se é um tom de Ré menor, então deixa o D minúsculo. Se é o tom de Ré maior, deixa o D maiúsculo, tá bom? No começo da pauta vem uma letrinha correspondendo ao tom, tá? Então aí tem aí as 3 opções em Ré menor, e aí você vai ver a combinação das notas que formam e dos acordes que surgem em cada escala. Você vê que nos 3 formatos o acorde 1 é o mesmo, tá vendo? Especialmente quando tá falando de tríade aí, né, ó. O acorde 1 é o mesmo. Quando tá falando do acorde 2, na forma natural e na forma harmônica, o acorde 2 é o mesmo formato, é uma tríade diminuta. Mas no acorde 3 já não, é um acorde menor, no acorde 3. Na escala menor melódica, na terceira escala aí, ó, na menor melódica, o acorde 2 é só um menor, ele não é um diminuto. E é por isso que você vai vendo que alguns acordes se repetem em algumas formas da escala e em outras já surge um acorde novo. Por isso que a gente tem 13 opções de acordes. Uma vez que você sabe disso e está entendendo aqui como cifrá-los, você começa a conseguir preparar o seu entendimento para encontrar uma análise e para começar a escrever sobre essa análise. Mas, ó, veja a segunda página, antes da gente ir para esse exercício, veja a segunda página aí, ó. Está condensado o resumo dos 13 acordes, eles estão colocados aí na pauta, tá vendo, ó? O primeiro acorde menor, o segundo diminuto, o segundo menor, o terceiro maior, o terceiro aumentado, o quarto menor, o quarto maior, o quinto menor, o quinto dominante, porque o quinto grau menor não tem efeito dominante, né? O 5, 7 aí maior, que aí sim é dominante. O sexto maior, o sexto diminuto. Tá em formato de tríade, mas dá para você entender a ideia. E da mesma forma tem os dominantes secundários embaixo, preparando os outros graus. Lembrando que quando a gente está falando de um grau diminuto, não tem dominante preparando ele. Por isso que não tinha um dominante para o segundo grau diminuto. Não se coloca um dominante, um acorde de preparação para resolver em um diminuto. Ele sempre resolve no maior com o menor. Tá bom? Então, uma vez que você já começou a sintonizar e a reunir os teus conhecimentos harmônicos, do que você domina até agora, do que você já conhece sobre a formação dos acordes, do que você conhece sobre a tonalidade, sobre o campo harmônico, sobre os intervalos, você vai vendo que a forma de cifrar, de analisar, não é tão complexa. O que torna isso desafiador é quando você não tem esses outros entendimentos, você não domina ainda os princípios da harmonia, da formação dos acordes, da tonalidade, do campo harmônico. Então a dificuldade não está em colocar os graus, os números romanos, a relação aí, de mostrar o relacionamento entre os acordes, mas na verdade não ter tido essa base que é necessário ter, que faz parte e que é comum ao estudo da harmonia em geral, independente se você está falando de harmonia funcional, harmonia popular, harmonia tradicional, independente disso, essa é uma base do campo da harmonia.